Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias mais recentes de hoje, referentes à revisão da vida toda. Uma informação que pode trazer um alívio imenso para você que já recebeu valores da revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal, STF, garantiu, por decisão unânime de seus 11 ministros, que nenhum aposentado que recebeu valores graças à revisão da vida toda até 5 de abril de 2024 precisará devolver um único centavo ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Essa garantia de repetibilidade foi confirmada na sessão de 10 de abril de 2025 e já começou a repercutir em julgamentos de primeira instância por todo o país. Comente revisão da vida toda já para se juntar de maneira simbólica a todos que lutam contra essa injustiça histórica e mostrar que você também está atento aos seus direitos. A decisão que aplicou o entendimento do STF sobre a boa-fé e afastou a cobrança de valores recebidos por tutela provisória, que depois foi revogada, é um marco importante na proteção dos direitos previdenciários. Essa decisão do Supremo representa muito mais do que uma simples modulação de efeitos. Ela reconhece que aposentados agiram de boa-fé ao buscar seus direitos com base na jurisprudência que vigorava à época. Imagine a situação. Você entra com um processo judicial fundamentado em decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça, STJ, obtém decisão favorável e começa a receber os valores que lhe eram devidos. Depois, o próprio sistema judiciário muda de entendimento, e o INSS vem cobrar de volta tudo o que você já recebeu. Seria uma injustiça sem tamanho, especialmente considerando que esses valores têm natureza alimentar e muitas vezes já foram incorporados à subsistência do aposentado. Essa postura do INSS de tentar reaver verbas já utilizadas para o sustento de idosos gerava uma insegurança jurídica imensa e um sofrimento desnecessário para uma população que, em muitos casos, depende integralmente desses recursos para sua subsistência e necessidades básicas. A primeira Vara Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, proferiu uma decisão emblemática que demonstra como esse entendimento do STF está sendo aplicado na prática. A juíza federal Aline Terezinha Ludwig Correia de Barros, em um caso concreto onde o INSS buscava cobrar valores de uma aposentada, foi categórica ao afastar a possibilidade de devolução dos valores recebidos por beneficiária do INSS com base em tutela provisória que posteriormente foi revogada. A magistrada destacou que a boa-fé foi considerada como motivo suficiente para afastar a devolução dos valores recebidos pelos beneficiários em razão de decisões judiciais que foram reformadas no julgamento da revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão tem um significado especial porque representa a superação do entendimento consolidado no tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema estabelecia que os valores recebidos por força de decisão judicial provisória posteriormente revogada deveriam ser restituídos à administração, ainda que existisse boa-fé. Era uma regra processual que não considerava adequadamente a natureza alimentar dos benefícios previdenciários e o fato de que os segurados agiram com absoluta boa-fé ao buscar seus direitos. É importante entender que essas tutelas provisórias eram baseadas principalmente em documentos e cálculos que comprovavam o direito do beneficiário. Havia uma fundamentação legal e técnica sólida para o pagamento. Havia juízes que estavam aplicando a tutela de evidência, antecipando as decisões e autorizando os pagamentos mesmo antes da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado no STF. Em abril de 2023, com a publicação do acórdão da decisão favorável tomada em plenário físico, aprovando a revisão da vida toda, vários outros juízes começaram a proferir essas decisões de tutela de evidência, que são sentenças ou decisões provisórias para que o segurado já começasse a receber pelo menos o reajuste. Essa onda de decisões favoráveis, embora breve, trouxe alívio financeiro a muitos aposentados e demonstrou a correção da tese jurídica defendida pelos segurados. No entanto, o que aconteceu em seguida foi frustrante para milhares de pessoas. Entre julho e agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os processos em todo o Brasil. Perceba que o tempo que os aposentados tiveram para obter uma decisão favorável foi muito curto, apenas alguns meses. Havia juízes que não queriam julgar esperando o trânsito em julgado do STF, o que é uma postura compreensível do ponto de vista processual, mas que gerou atrasos significativos. Dos juízes que queriam julgar, alguns esperaram a publicação do acórdão em abril de 2023. Assim,
O período de abril até agosto ou setembro foi de apenas 3 a 4 meses. Mesmo juízes que estavam aplicando a revisão da vida toda de forma mais rápida, desde a decisão de dezembro de 2022 até a suspensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, tiveram uma janela de apenas 7 a 8 meses. Esse curto intervalo de tempo é crucial para entender a injustiça que representaria não proteger quem recebeu valores nesse período. A janela de tempo que o aposentado teve para obter uma decisão favorável foi extremamente limitada. Por isso, a modulação de efeitos discutida no STF, que protege apenas quem teve decisão favorável, embora seja importante, não faz justiça completa. Isso coloca dois aposentados que passaram pela mesma situação, que buscaram seus direitos no mesmo momento, mas receberam respostas diferentes do Poder Judiciário para o mesmo problema jurídico, em situações completamente distintas. A decisão específica da juíza de Santa Maria faz justiça ao caso concreto, aplicando corretamente o princípio da boa-fé. No entanto, é fundamental que a proteção seja a mais ampla possível. Não podemos deixar tanta gente que contribuiu antes de 1994 de fora, apenas porque seus processos não transitaram em julgado, ou porque a sorte da distribuição processual não os favoreceu. É exatamente por isso que é importante apoiar a ideia legislativa que pode ser assinada na página do Senado Federal. Apesar das dificuldades tecnológicas relatadas por alguns usuários no site do Senado, esse é o canal oficial de contagem. Ao atingir 20 mil assinaturas até 2 de outubro de 2025, essa ideia legislativa obrigatoriamente será discutida como projeto de lei no Senado. Não é uma questão de querer ou não querer dos senadores. Ela vai para a discussão obrigatoriamente. Assim poderemos ver claramente quem está a favor e quem está contra os aposentados, além de permitir que todos recebam, mesmo aqueles que não entraram com ação judicial. Esta é uma forma de pressão popular legítima e democrática que força o debate parlamentar sobre um tema de interesse de milhões de brasileiros, que de outra forma poderia ser engavetado. No caso analisado pela juíza federal, envolvendo o pedido do INSS para cobrar valores do aposentado, a magistrada afirmou que se o aposentado tivesse que devolver os valores, isso esbarraria na boa-fé objetiva da beneficiária. A pessoa entrou de boa-fé, acreditando na decisão do Superior Tribunal de Justiça de dezembro de 2019, ou mesmo após a decisão de dezembro de 2022, que ocasionou a superação do tema 692 do STJ. A decisão marca um importante precedente ao reconhecer que a jurisprudência do STF superou a do STJ no que toca à interpretação do princípio da boa-fé. O julgamento da revisão da vida toda, com a modulação já realizada, reconhece o direito e protege quem teve decisão favorável, seja definitiva ou provisória, no sentido de não precisarem devolver o que estavam recebendo. Os ministros discutiram essa questão em profundidade e a juíza destacou que a boa-fé foi considerada como motivo suficiente para afastar a devolução dos valores. Basta a boa-fé. O aposentado não quis se aproveitar do sistema, não fez nenhum pedido absurdo, apenas pediu aquilo a que realmente tinha direito, com base em cálculos corretos e devidamente comprovados. Essa decisão representa um novo e importante marco para a advocacia previdenciária, oferecendo um argumento jurídico sólido contra as tentativas de cobrança do INSS. Os advogados devem estar atentos a essa decisão que realmente dá força para a tese de reconhecer o direito dos segurados. Contudo, é importante ressaltar que o STF pode e deve ampliar essa modulação de efeitos para realmente garantir segurança jurídica, não apenas para quem teve decisão favorável. Como já mencionado, o intervalo de tempo foi muito curto, apenas alguns meses, ainda considerando os recessos forenses de janeiro e julho. Enquanto havia juízes que suspendiam suas decisões ou aguardavam o trânsito em julgado, mesmo aqueles que queriam julgar e reconhecer o direito do aposentado perante o INSS, tiveram essa janela muito estreita. Proteger apenas as pessoas que, por competência jurisdicional e por fator de sorte, já que o processo é distribuído por sorteio, conseguiram uma decisão favorável e deixar outros de fora que também correram atrás do seu direito, entraram com pedido fundamentado, mas foram distribuídos para uma vara que esperava o trânsito em julgado, fere os princípios da isonomia e da igualdade. A justiça não pode tratar duas pessoas na mesma situação jurídica com respostas diferentes, simplesmente por acaso da distribuição processual.
É fundamental continuar buscando informações e participando das mobilizações para ampliar essa proteção. Outro aspecto pouco comentado, mas extremamente importante, é que essa garantia de irrepetibilidade alcança não só a aposentadoria por tempo de contribuição, mas qualquer espécie de benefício que passou por recálculo com base na vida toda, como pensão por morte ou aposentadoria especial, desde que fundamentada na mesma tese jurídica. Então, pensionistas também estão amparados por essa proteção. Se você perdeu o titular do benefício e recebe pensão que foi aumentada pela revisão, a modulação igualmente o protege contra a devolução de valores. Esta é uma notícia de grande alívio para um universo ainda maior de beneficiários que já haviam incorporado esses valores ao seu planejamento financeiro, pessoal e familiar. O reflexo contábil para o governo foi estimado em cerca de 480 bilhões de reais de montante irrepetível, segundo nota técnica da Advocacia Geral da União. Em plenário, o ministro Dias Toffoli argumentou que esse custo é menor do que a insegurança jurídica gerada por retirar verba alimentar já incorporada às economias domésticas de cidadãos idosos. Essa linha de raciocínio, conjugada ao princípio da confiança legítima, prevaleceu e se consagrou no voto condutor da decisão. Ao mesmo tempo, o STF sinalizou que não admite a cobrança retroativa de custas processuais e honorários advocatícios contra quem buscou a tese em juízo, entendendo que punir financeiramente o hipossuficiente ofenderia gravemente o princípio do acesso à justiça. Logo, ainda que você perca o mérito da revisão em fase recursal, não será condenado a pagar os honorários do INSS se a ação estava em curso até 5 de abril de 2024. Essa é uma proteção adicional importante que demonstra o cuidado do Supremo em não prejudicar quem buscou legitimamente seus direitos. Em termos práticos, se o aposentado já devolveu valores antes dessa decisão do STF, infelizmente não há previsão de ressarcimento automático, pois o Supremo entendeu que a devolução já efetivada não se desfaz automaticamente. É um ponto que causa dor aos segurados que se encontram nessa situação, mas pelo menos cessa novas cobranças indevidas. Contudo, há profissionais jurídicos tentando reabrir casos em que a devolução ocorreu por acordo extrajudicial, alegando vício de consentimento ou coação moral. Essa linha de atuação ainda é incerta e controversa, mas vale consultar um profissional de confiança para avaliar a viabilidade jurídica de cada situação específica. Para quem teve o pagamento cortado após a suspensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas não devolveu valores, a esperança de retomar os depósitos é bastante reduzida, pois o mérito da revisão foi definitivamente derrubado pelo STF. Porém, alguns juízes avaliam pedidos de tutela de urgência com base em critérios individuais muito específicos, como índice de empobrecimento comprovado, doenças graves em tratamento e risco social iminente. Cada caso demanda análise minuciosa do histórico de contribuições e da renda atual, o que exige um trabalho detalhado e especializado por parte do advogado previdenciário. Outro tema importante que pode impactar o futuro da revisão da vida toda é a possível tramitação no Senado de um projeto de lei que reabra a revisão em moldes mais moderados, prevendo limite de valor e regras específicas de elegibilidade. Para que a proposta avance efetivamente, precisa reunir 20 mil apoios na página de ideias legislativas do Senado até 2 de outubro de 2025. Se você quiser apoiar essa iniciativa, terá de se cadastrar com CPF, responder ao CAPT de segurança e confirmar por e-mail. Caso suas dificuldades sejam tecnológicas, peça ajuda a um parente mais jovem para não perder essa oportunidade de influenciar diretamente o processo legislativo. No fronte processual, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ainda tenta embargos de declaração, alegando omissão na modulação quanto aos processos ajuizados até 21 de março de 2024, sem decisão favorável. Até agora, 3 ministros mostraram abertura para debater esse recorte temporal mais amplo, mas ainda não há data marcada para novo julgamento. É fundamental acompanhar o andamento no portal do Supremo para se manter atualizado sobre esses desenvolvimentos. Enquanto isso, as turmas recursais dos juizados especiais federais começam a aplicar o entendimento da Corte Suprema em série de acórdãos, rejeitando sistematicamente as execuções de devolução promovidas pelo INSS. Isso cria uniformidade jurisprudencial e reduz significativamente o volume de recursos extraordinários que chegariam a Brasília, otimizando o funcionamento do sistema judicial como um todo.
Quem está prestes a recorrer deve instruir cuidadosamente o processo com a ementa do Supremo e os acórdãos recentes das turmas recursais para acelerar o desfecho favorável. Uma pergunta que surge frequentemente entre os segurados é se os bancos podem bloquear o benefício por iniciativa própria caso recebam ofício de cobrança do INSS. A resposta é definitivamente não. O bloqueio só pode ocorrer por ordem judicial específica e fundamentada. Se houver bloqueio indevido, cabe ação de danos morais e pedido de liminar urgente para liberar imediatamente os valores. Por isso, é crucial monitorar seu extrato bancário mensalmente e guardar todos os comprovantes de crédito para ter as provas necessárias caso precise de ação judicial posterior. Falando em exemplos práticos que demonstram como esse entendimento está se espalhando, além do caso gaúcho já mencionado, no Paraná, houve decisão semelhante na Segunda Vara Federal de Ponta Grossa, onde o magistrado destacou que o princípio da dignidade da pessoa humana impediria o ressarcimento de quantias incorporadas à subsistência, ainda que a sentença fosse posteriormente anulada. Já em Minas Gerais, um juiz de turma recursal adotou posição mais cautelosa e determinou produção de provas sobre eventual má-fé antes de decidir sobre a devolução, mas sinalizou claramente que ausente dolo ou má-fé comprovada aplicará integralmente a modulação estabelecida pelo Supremo. Do ponto de vista orçamentário, o Ministério da Previdência Social reconheceu internamente que as cobranças individuais seriam antieconômicas para o erário público. Cada execução individual custaria, em média, 17% do valor discutido apenas em despesas administrativas diretas, segundo o estudo interno da pasta. Portanto, insistir na devolução poderia custar mais caro ao erário do que simplesmente admitir a perda definitiva dos valores. Esse argumento econômico reforçou significativamente a tese da AGU em plenário sobre a razoabilidade da irrepetibilidade. Para os profissionais da área jurídica, a orientação clara é revisar todos os processos que envolvam tutela provisória posteriormente revogada. Protocolar petições específicas, informando a modulação estabelecida pelo STF, pedir formalmente extinção da execução, se necessário, e embargar qualquer execução em andamento. Nos casos de cumprimento de sentença, deve-se arguir tecnicamente a inexigibilidade do título executivo com base na decisão do Supremo. A boa-fé se presume juridicamente, mas pode ser reforçada processualmente com laudos médicos atualizados, declarações de renda detalhadas e notas fiscais que demonstrem a destinação alimentar dos valores recebidos, construindo um robusto arcabouço probatório. É fundamental também diferenciar a revisão da vida toda de outros tipos de revisão previdenciária, como o buraco negro, a revisão do artigo 29, ou a tese dos 25 anos de contribuição. Quem confunde essas nomenclaturas corre o risco sério de usar precedentes jurídicos errados em suas petições. A revisão da vida toda foca, especificamente no período anterior ao Plano Real de 1994, enquanto a revisão do artigo 29 corrige distorções de salários de contribuição posteriores a 1999. Misturar esses fundamentos jurídicos pode levar o juiz a indeferir o pedido por confusão entre teses completamente diferentes, atrasando ainda mais o desfecho do caso. A revisão do buraco negro, por exemplo, se aplica a aposentadorias concedidas entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991. Nesse período conhecido como buraco negro da Previdência, os benefícios foram concedidos sem o devido recálculo, mesmo com a promulgação da nova Constituição Federal. Já a revisão do artigo 29 tem como base a correção do cálculo feito de forma errada pelo INSS entre 2002 e 2009, quando o erro consistia em considerar 100% dos salários de contribuição, quando a lei determinava o uso dos 80% maiores salários. Em síntese, a mensagem que fica para todos os segurados é de cautela combinada com ação rápida e bem fundamentada. Cautela para não ingressar com demandas fadadas ao insucesso após a virada definitiva de mérito no STF e ação rápida para evitar prejuízos naquelas execuções que já estavam em andamento quando a decisão foi proferida. Cada dia de atraso pode significar bloqueio indevido de conta bancária, penhora de automóveis ou desconto no contra-cheque, situações que causam transtornos desnecessários e evitáveis. Por fim, reforça-se que a luta pela ampliação da modulação de efeitos continua através dos canais legislativos e judiciários apropriados. Em resumo final, segurado, você que recebeu valores pela revisão da vida toda até a data-chave de 5 de abril de 2024, está juridicamente protegido contra cobranças indevidas.
Se o INSS insistir em cobrar, você tem base legal sólida na decisão do Supremo e em precedentes crescentes de primeiro grau para barrar definitivamente qualquer devolução. Mantenha sua documentação organizada. Consulte um profissional de confiança e permaneça atento a novos capítulos deste tema, que ainda promete desdobramentos importantes, mas que hoje já lhe garante o direito fundamental de manter o que foi pago de boa fé pela busca legítima de seus direitos previdenciários.